próximo segredo para fotos mais nítidas é a velocidade, né? A nossa velocidade do obturador, né? Para você conseguir fazer fotos nítidas, né, com motivos em movimento, você precisa usar velocidades altas, né? É claro que eu preciso, né? Nesse momento eu estou pressupondo que você entende de fotometria, tá? E sabe, né? Já sabe configurar a sua velocidade, né? E por que usar velocidade alta? Porque assim o motivo é congelado, né? E você consegue evitar, né, aquelas tremidas, né? Aqueles borrões que a gente não quer, tá? Então, uma dica é usar disparos contínuos quando você estiver tentando congelar o movimento de uma bicicleta, de um carro, ou de alguém correndo, por exemplo. Quando você usa aquele modo burst que faz, que você aperta e faz várias fotos uma atrás da outra, você precisa primeiro fazer o foco, tá? Então você aperta até metade, você configura lá, ou procura no seu manual, modo contínuo, foto contínua, modo burst, né? Geralmente tem esses nomes. Você aperta o botão até metade, faz o foco, e aí quando você aperta até o final, a câmera faz várias fotos, uma atrás da outra, né? Geralmente, usando esse modo, a gente aumenta bastante as chances de conseguir algumas fotos mais nítidas, né? Por exemplo, que nesse cara aí, ó, quando você tem um movimento e você tenta acertar só um movimento, aumenta as chances de você errar essa foto. Quando você usa o modo burst, ele faz várias fotos desse cara pulando e aumenta bastante as chances de, pelo menos em algum momento dessa ação, você conseguir uma foto mais nítida. Então, sempre utilizar velocidades mais altas vai garantir mais nitidez nas suas fotos, tá? Simplesmente porque velocidades baixas costumam borrar, né? Você precisa estar com tripé, né? Quando você usa velocidade baixa, né? Não ter movimento na sua cena. Então, eu quero chamar atenção para isso. A velocidade é muito importante, porque é comum quando a gente está iniciando, né? Geralmente a gente está com uma câmera de entrada, né? Uma lente de kit, que costuma ser mais escura, né? E eu percebo que às vezes, mesmo com um flash externo, né? Que vai trazer luz para aquela cena, muitos iniciantes estão baixando a velocidade, né? Acho que até por hábito, né? Por tá sempre lidando com falta de luz, acaba acostumando fotografar com velocidades limites. Então fica atento que mesmo em situação de pouca luz, tá? Teste velocidades diferentes para descobrir qual a velocidade mais alta que você pode usar naquela situação. Porque às vezes o cara bota lá 30 de velocidade porque tem um flash. Então aumenta, bota 60 e vê se o flash vai compensar, porque às vezes você está com um bom flash que ele vai compensar essa falta de luz, mas você está brigando lá na velocidade. Isso é muito comum acontecer. Uma última dica aqui em velocidade. Você pode usar a regra de reciprocidade, né? Se eu fosse resumir, seria para você sempre usar uma velocidade igual ou maior à sua distância focal. Ou seja, se você está usando uma câmera full frame, uma lente 70-300, quando estiver usando ela em 200, né, gerar o zoom até a milimetragem de 200 milímetros, né, você vai ter que usar uma velocidade 200 ou maior, né, 1/200 ou maior. Como eu estou falando, eu teria que falar aqui na live sobre fator de corte, entre outras coisas aqui, que é mais técnica para a regra de reciprocidade, né, que não é só tão simples assim como eu falei, tá? Então, quem se interessar, depois que acabar a live, né, pode se aprofundar mais no artigos sobre fotos mais nítidas com a regra da reciprocidade, no fotodicasbrasil.com.br. E aí você vai estudar melhor lá, que vai ter mais coisas em questões, principalmente se você tem uma câmera de entrada ou semi-profissional que tem fator de corte, ok?